Alexandre de Moraes marca para a semana que vem o depoimento de Bolsonaro, Mauro Cid e todos os membros daquele núcleo golpista que já estará no Chilindró. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque muita gente achou que ia demorar, e eu estou explicando para vocês há um certo tempo que, na minha análise, eu acreditava que a condenação do Bolsonaro deveria acontecer entre agosto e outubro e que provavelmente ele deveria ser preso entre novembro e dezembro. Tem gente aí do Centrão, inclusive, dizendo que ele deve ser preso já no final de julho. E tem a possibilidade dele ser preso antes disso também, porque, como vocês devem lembrar, na quinta-feira, dia 5 de junho, o Bolsonaro prestará depoimento, não sei que dia esse vídeo vai estar sendo publicado, que você vai estar vendo, depoimento no caso do financiamento do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, para que ele promova ataques à democracia brasileira e consiga punição junto com o Congresso dos Estados Unidos, a justiça estadunidense e o governo Trump, contra o ministro Alexandre de Moraes, visando impedir a condenação do seu papi soberano. Bora falar um pouco mais sobre isso e saber, inclusive, quando é que começam os depoimentos, quem vai depor primeiro e quando é que o Bolsonaro deverá falar. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, para quem não está sabendo, eu estou de férias. Depois de 5 anos, como todo trabalhador tem direito a dar um descanso, porém como eu não sou CLT, né, infelizmente eu não tenho descanso semanal remunerado, 13º salário pago e férias remunerado também. Eu sou autônomo, né, apesar de muita gente achar que isso aqui não é um trabalho, eu sou autônomo, então para eu poder descansar, eu preciso deixar o máximo de conteúdos adiantados. E também pedir que vocês colaborem aqui com o nosso Pix, né? Já que nos dias que eu não produzo conteúdo, a monetização do canal cai. E apesar de eu estar aqui na segunda-feira gravando, acredito que o 5º ou 6º vídeo seguido, eu não vou conseguir gravar todos os temas que eu queria para deixar adiantado o conteúdo, até porque quinta-feira, dia 5, Bolsonaro presta depoimento, no caso envolvendo ali o financiamento dele, a estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos da América, para que ele consiga punir em tese, lá nos Estados Unidos, com sanções o Brasil e o ministro Alexandre de Moraes, para que não condene o pai dele. Eu tô tentando deixar o máximo de conteúdo gravado, mas se você não vê eu falando sobre esse tema é porque eu estou de férias, né? Depois de 5 anos, eu decidi tirar 6 dias de férias, como todo trabalhador tem direito a descanso, eu também tenho, mas como eu sou autônomo, eu não consigo tirar esse descanso, porque para eu poder descansar, eu tenho que deixar de gravar. E para deixar de gravar, eu deixo de ganhar a monetização, que é o que paga as minhas contas, e como o meu conteúdo é conteúdo de hard news, né, conteúdo diário, de notícias diárias, eu não consigo deixar 10 dias, 15 dias, 20 dias de conteúdos gravados, então pedi a você que, se você gosta do meu trabalho e acha que é importante, se torne membro do canal aqui embaixo, colabore com o nosso Pix, já que é provável que eu não consiga deixar vídeos gravados até o próximo domingo, que é quando eu volto do meu descanso, e que eu vou ver a minha mãe depois de 5 anos sem ver minha mãe. Eu vou tirar um descanso para poder ir lá ver minha mãe e também descansar um pouquinho a cabecinha, voltar com energia renovada. Então, se você gosta do meu trabalho e puder colaborar com o nosso Pix, tá aqui. Se não puder, não tem problema, deixa seu like, compartilha o vídeo. A gente entende que a classe trabalhadora passa por dificuldades também, e eu também, como membro da classe trabalhadora, também passo por algumas dificuldades, mas a gente vai se ajudando aqui, cada um vai fazendo o que quiser e o que pode, como pode, né? Vou levar meu celular, vou levar meu microfone, não pretendo gravar conteúdo, mas se a gente perceber que a monetização caiu muito, eu tenho de trabalhar mesmo nas férias, porque eu tenho de pagar a conta, beleza? Dito isso, queria lembrar para vocês, inclusive aqui, e se você não entendeu nada, veja o vídeo que eu publiquei no último domingo falando do porquê que eu ia precisar parar alguns dias com o meu canal, e eu vou trazer para vocês aqui este material, ó. O ministro Alexandre de Moraes, após ouvir hoje a última testemunha apontada ali por Bolsonaro e Braga Neto, que foi o ex-ministro e atual senador da República, Rogério Marinho, o ministro Alexandre de Moraes já marcou ali as oitivas envolvendo o tal núcleo ali dos golpistas, né, que envolve inclusive o Jair Messias Bolsonaro. Alguns chamam de núcleo crucial ou núcleo principal. A primeira pessoa a ser ouvida, que vai começar os depoimentos a partir da segunda-feira que vem, dia 9, é o delator, né? É o Mauro Cid, que por ser o delator fala primeiro e depois presta o depoimento ali também a Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto. Por que nessa ordem, Carlito? Porque a ordem para ele ser ouvido é a ordem alfabética, ou seja, Mauro Cid é o primeiro ouvido porque ele é o delator e na sequência, em ordem alfabética, serão ouvidas as pessoas que eu citei. Trama golpista, Moraes marca interrogatório de Bolsonaro e outros 7 réus. Depoimento começa na segunda-feira e serão conduzidos presencialmente no STF. Mauro Cid será o primeiro ouvido,
Os réus podem permanecer em silêncio, né? Ou seja, ninguém é obrigado a produzir provas contra si. E Cid depõe primeiro, como eu disse, porque ele é o delator. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, marcou para a próxima segunda-feira o início dos interrogatórios dos réus na ação penal que apura a trama golpista com o objetivo de manter o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro no poder. O relator do processo, Moraes, determinou que os interrogatórios serão presenciais e ocorrerão na sala de audiências da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Somente um desses indivíduos será ouvido ali no depoimento em videoconferência, que será o Walter Souza Braga Neto, que encontra-se preso neste momento no Rio de Janeiro. Como a gente citou aqui no começo desse material, os indivíduos que serão ouvidos fazem parte do chamado núcleo crucial, né? Após o Mauro Cid ser ouvido por ter feito a delação premiada, né? Então, por ele ter sido delator, ele é ouvido primeiro. Em seguida, os demais réus do chamado núcleo crucial da tentativa golpista serão ouvidos em ordem alfabética, como a gente citou. Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, General Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa, e Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. Braga Neto, né, como a gente acompanhou, será o único ouvido ali em videoconferência porque está preso no Rio de Janeiro. E aí os depoimentos começam na segunda-feira, dia 9, podem ir até o dia 13, na sexta-feira, e os depoimentos começarão às 14 e terminarão, em tese, ou se estenderá até às 20 horas. O portal Metrópole fez até aqui uma publicação mostrando como é que será, em tese, o cronograma, os crimes apontados ali aos indivíduos. A gente já trouxe aqui os crimes, mas vamos trazer de volta. A matéria traz o seguinte: Moraes marca interrogatório de Bolsonaro e réus em ação no STF. Réus do núcleo 1 da trama golpista, chamado de núcleo crucial, como a gente já citou aqui, serão ouvidos a partir da próxima semana. Os trabalhos serão iniciados com o ex-ajudante de ordem Mauro Cid, porque ele é o delator, a gente já citou aqui. Na sequência, os depoimentos acontecerão ali em ordem alfabética, e aí começa no dia 9, das 14 até 20 horas, né, ouvindo o Mauro Cid. No dia 10, a mesma coisa, 11, a mesma coisa, 12, a mesma coisa, e 13, se houver necessidade também, a mesma coisa. Todos os réus serão ouvidos presencialmente no Supremo Tribunal Federal, com exceção do ex-candidato a vice-presidente, general do Exército, Walter Souza Braga Neto, que está detido no Rio de Janeiro. Quais são os crimes apontados para eles ali? A gente vai lembrar aqui, né? Mas vai citar de novo aqui, não pode esquecer, tem de lembrar, né? Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração do patrimônio tombado. Aqui é importante a gente trazer um ponto que é o quê? Os bagrinhos, como a gente citou brincando aqui, pegaram penas ali que variam de 14 a, na verdade, até um pouco menos, né? Mas os que tiveram as penas mais altas, de 14 a 17 anos. Esses aqui, meus amigos, pegarão, de certeza, penas superiores a 20 anos, tá? No caso do Bolsonaro, a minha análise é que ele pega uma pena ali próximo dos 30 anos, alguns apontam até 35 anos. Eu acredito que ele deverá pegar uma pena de 28 anos aproximadamente, talvez um pouquinho menos ou um pouquinho mais, eu não sei se chegará a 35 anos de condenação, mas tem gente apontando aí uma condenação de até 35 anos. E os outros envolvidos ali, todos pegarão uma pena tranquilamente acima de 20 anos. Essa pena, meu amigo, levará todos os condenados para a cadeia. No caso do Braga Neto, que já está preso desde o final do ano passado, este período que ele está em prisão preventiva contabilizará, inclusive, para a chamada progressão da pena, quando ele atingir ali os critérios para mudar o regime da sua pena, sair do regime fechado, que é o que ele está cumprindo neste momento, para o regime semiaberto. E aqui é importante a gente trazer esse material hoje, por quê? Eu não sei se eu estou publicando esse vídeo na quarta ou na quinta-feira, mas se eu estiver publicando na quinta, como eu disse, estou deixando um monte de vídeo gravado, Bolsonaro, se não inventou um problema, depois ali, no inquérito que foi aberto para apurar a obstrução de justiça do Eduardo Bolsonaro, que seria em tese comandada por ele, né? Já que ele que financiou o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, segundo o próprio citou, e o Eduardo Bolsonaro já deixou claro que a missão dele nos Estados Unidos da América é buscar punição contra o ministro Alexandre de Moraes, tanto que a gente viu que chegou no Brasil, para quem não está sabendo, tá? Deixa eu só trazer para vocês aqui, chegou ao Brasil, notificação do governo dos Estados Unidos da América, visando ali punir os ministros
do STF. Tá aqui, deixa eu separar para mostrar para vocês aqui que eu deixei separado para mostrar. Deixa eu ver aqui, cadê? Deixa eu só pegar aqui, separar eu já separei, deixa eu só trazer. Cadê? Tá aqui, ó. Ministério recebe do governo dos Estados Unidos ofício sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Diplomacia brasileira vê gesto como... Diplomacia brasileira vê gesto como incomum. Segundo o ministro da Justiça, o ofício tem caráter meramente informativo e não resultará em qualquer encaminhamento para a pasta. Aqui é importante a gente trazer algumas discussões nesse sentido. Por que é importante a gente trazer? Porque isso comprova aquilo que a gente está trazendo de que a atuação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos da América visa punir o ministro Alexandre de Moraes, visa atacar a democracia e o Estado Democrático de Direito brasileiro. Isto, em tese, enquadra o Bolsonaro no crime de obstrução de justiça, já que ele estaria pagando para que o filho permaneça nos Estados Unidos da América para poder evitar ou atrapalhar o julgamento dele no Brasil. Eu até falei na minha participação na segunda-feira na TVT que isto é motivo para o Bolsonaro estar preso, assim como várias outras circunstâncias que, na minha análise, ele já teria preenchido do que estabelece ali o artigo 312 do Código de Processo Penal, que fala sobre a prisão preventiva, e até citei como exemplo que um dos motivos que levou o Braga Neto para a prisão foi tentar ter acesso à delação premiada do Mauro Cid. Isso seria entendido como obstrução de justiça. Então, o Bolsonaro tentou orientar o Mourão, como o próprio Mourão falou, tentou não, né? Orientou o Mourão sobre o que o Mourão deveria ou não falar. Isso é uma tentativa de obstrução de justiça e também está tentando, bancando o filho dele nos Estados Unidos da América, impedir que ele seja condenado no Brasil com a forçação de barra de uma suposta sanção contra o judiciário brasileiro, porque não seria só contra o ministro Alexandre de Moraes, para poder impedir que ele seja condenado. Na minha análise, ele já poderia ser preso, tanto que tem gente apontando que existe a possibilidade do Bolsonaro ser preso preventivamente no depoimento da quinta ou ser preso na semana que vem. Sendo bem honesto, se não prenderam ainda, meus amigos, eu acredito que só vão prender realmente depois de julgamento, porque os elementos para que a prisão preventiva seja solicitada já foram preenchidos. A gente até viu em alguns portais aí a publicação da informação de que o Paulo Gonet estava revoltado com a possibilidade, com o que estaria acontecendo, envolvendo o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro e essa busca por sanções contra o Estado Democrático de Direito no Brasil e que, em tese, iria pedir a prisão preventiva do Bolsonaro. Sendo bem honesto, eu particularmente não acredito muito nesta possibilidade. Porém, a condenação desses indivíduos, quando acontecer ali, né, o fim do julgamento, a emissão da sentença através da dosimetria da pena e a leitura da pena dos condenados, eu acredito que todos aí pegarão penas acima de 20 anos, tranquilamente, porque os bagrinhos, alguns pegaram 17, imagina esses aí. Então, tranquilamente pegarão penas acima de 20 anos e o Bolsonaro, eu acredito que pegará uma pena entre 28 e 30 anos. Eu não acredito que será muito além disso. Pode chegar a 35 anos, como alguns especialistas têm citado? Pode, mas eu acredito que ficará ali entre 28 e um pouquinho, 30 anos, eu não sei se chegará tanto, ou um pouquinho menos, 26 e um pouquinho, 25 e um pouquinho. De todo jeito, ele será preso. A condenação acima de 28 anos de prisão é aplicada em regime fechado em via de regra, né? Em via de regra, como é que funciona? Condenação de 0 inferior a 4 anos, o indivíduo cumpre em liberdade, em via de regra. Condenação superior a 4, inferior a 8 anos, em tese, o indivíduo, em via de regra, cumpre no regime semiaberto. Condenação superior a 8, ele cumpre em regime fechado. E para quem achava que o Bolsonaro não seria preso, sinto muito dizer para você que ele será. Tá? Para sua tristeza, ele será. Lamentavelmente, ele não foi preso ainda, de forma, com todo o respeito que eu tenho ao Poder Judiciário brasileiro, ao Ministério Público. Eu não consigo entender porque que não solicitaram a prisão do Bolsonaro ainda, porque os critérios técnicos para a prisão dele ser pedida já foram preenchidos, mas estranhamente não foi ainda, e a gente tem simplesmente que respeitar a lei e desejar que o cumprimento do devido processo legal seja feito para que o Bolsonaro seja assim julgado, tenha direito à presunção de inocência, contraditória e ampla defesa, mas seja preso, tá bom? Eu não sei que dia esse vídeo vai estar saindo, talvez saia na quarta ou na quinta-feira. Se você não entendeu esses vídeos que estão gravados aqui, assista o vídeo do domingo passado que eu soltei aqui, falando que eu ia precisar parar o canal em alguns dias, porque eu vou tirar um descanso depois de 5 anos, tá? Há 10 anos eu comecei a produzir conteúdo aqui na internet, de 2018 até 2021, ali mais ou menos, eu publiquei vídeo nesse canal todos os dias sem falhar. De 2021 em diante, algumas vezes eu tirei alguns dias para descansar e hoje geralmente eu tiro ali ou sábado ou domingo para descansar.
Quando eu tiro o sábado ou domingo para descansar, eu não tenho monetização. Então eu abro mão de receber dinheiro para poder descansar. Claro, tem a monetização, mas imagina que eu ganho, por exemplo, R$ 100 por dia no YouTube. Um valor hipotético. O dia que eu não gravo vídeo, isso cai para 10 ou R$ 20. Então eu perco de 1/10 a 2/10 do que eu produzo todo dia, tá bom? Grande abraço para vocês, compartilhe o vídeo. Se você gosta do meu trabalho e acha que é importante, neste período que eu vou estar de férias e que meu canal vai cair o alcance, já que os conteúdos não vão estar ativos, né? Porque eu produzo conteúdo, como a gente chama de hard news, ou seja, notícias diárias. Então, mesmo deixando conteúdos gravados antecipadamente, muita gente não vai querer assistir os vídeos porque são fatos para algumas pessoas que já passaram, né? Alguns desses temas aqui aconteceram 3 dias atrás, 4 dias atrás e muita gente não quer ver, mas eu espero que vocês fiquem aqui para ouvir minha opinião, pelo menos minha análise, porque eu sei que vocês respeitam muito o meu trabalho. Volto de viagem no domingo, tô indo para Itabuna, fui para Itabuna na terça, porque você já tá vendo esse vídeo depois da terça, né? Então fui para Itabuna na terça. Fico até quinta, depois vou ver minha mãe e aí no domingo eu volto pra cá, pra Aracaju, e na segunda-feira já volto a ter vídeo tudo direitinho. Tô levando meu celular, tô levando o microfone, meu computador. Caso precise, eu gravo lá rapidinho algum material, mas eu pretendo realmente não gravar nada, pretendo me desconectar completamente para ficar com a minha cabeça boa, limpa, relaxar como todo trabalhador relaxa, né? Uma vez por ano o trabalhador tem direito a férias remuneradas, eu não tenho porque eu sou autônomo, mas enfim. Cada um escolhe aquilo que acha que é importante, né? Então, para mim, é importante de 2015 para cá ter combatido o fascismo e continuar combatendo. E acredito que essa luta ainda demorará pelo menos uns 6 a 10 anos, dependendo de como acontecer a eleição de 2026 e 28, tá bom? Beijo no coração de vocês, tudo que eu falei tá aqui no comentário fixado. Se quiser saber um pouco da minha história na minha cidade de Natal, me siga no Instagram, tô mostrando algumas coisas lá pra você. E colabora com o nosso Pix aqui, ó, se você puder. Se você não puder, não tem problema, tá? Mas se você puder, manda uma colaboração aqui, já que esses dias a gente vai ter uma queda na monetização. Mas eu não sou de ferro, né? Eu preciso descansar e preciso ver minha mãe também, porque quem é o filho que fica 5 anos sem ver uma mãe, né? Então eu sei que eu tô errado e tô indo lá ver minha mãe por conta disso e passar o aniversário com meu pai também, tá bom? Beijo no coração de vocês e tchau!